Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e na videoaula de hoje nós vamos conhecer a ferramenta FFD, mais um plugin para modelagem de transformação no SketchUp. Vamos lá! Ok, vamos para mais uma aula sobre plugins no SketchUp. Hoje a gente vai conhecer a ferramenta FFD, a ferramenta Freeform Deformation. Essa ferramenta é utilizada para você poder modificar a malha do objeto. A gente vai conhecer algumas dicas para poder configurar melhor essas opções. Eu vou começar aqui do zero, deletando a personagem para a gente começar com um objeto básico aqui no SketchUp. Eu vou criar uma circunferência e em seguida vou transformar esse objeto aqui no cilindro, ok? A ferramenta FFD é uma ferramenta gratuita. Eu já deixei o link disponível aqui na descrição do vídeo. Aproveita, já deixa seu like e também, se você não for inscrito no canal, se inscreve e habilita as notificações para não perder nenhum vídeo, tá certo? Nessa configuração FFD, a gente pode transformar o nosso objeto de diversas formas. E duas coisas são muito importantes para que a ferramenta funcione. A primeira é que você precisa ter uma malha subdividida. Se você tem um objeto único, como a gente tem aqui, essa modificação vai ser mais restrita. E a outra coisa também muito importante é que todo objeto, para poder utilizar com essa ferramenta, precisa ser um grupo. Então vou selecionar com o botão direito do mouse, vou criar um grupo para esse objeto e vou renomear o grupo a partir da minha opção estrutura, para que a gente possa identificar os nossos objetos aqui na cena. Vou colocar o nome cilindro, ok, e a gente vai modificá-lo através do FFD. Essa ferramenta ela não possui nenhum ícone aqui na área de trabalho. Se você está utilizando a ferramenta JHS Power Bar, você vai ter uma opção similar, que é a opção FFD, aqui também. Só que nessa configuração eu tenho menos opções para poder trabalhar. Clicando com o botão direito do mouse, aí sim você vai conseguir ter as opções para poder configurar essa estrutura do FFD. Nós temos três opções básicas para poder definir os nossos pontos de controle, que é o que vai fazer essa modificação no objeto. Você tem a opção 2x2, você tem a opção 3x3, onde ele define 3 pontos na estrutura que você tem no objeto, e também a opção N pontos de controle, que você define a quantidade que você quer de pontos de controle na sua geometria para poder alterar esse objeto. Nós ainda temos também duas outras configurações, que são a opção para bloquear e desbloquear as bordas. A gente vai entender como essa opção funciona, e uma configuração para poder criar uma malha plana, que são parâmetros que nós podemos definir. Eu vou clicar aqui para a gente poder abrir essas configurações, olha só. E ele vai ter aqui as dimensões em polegadas, onde você pode dizer o comprimento do seu objeto e também a dimensão de cada célula. Nessa aula nós não vamos utilizar essas configurações, nós vamos usar outras opções para subdividir a malha. Eu vou clicar aqui em cancelar, embora ele crie aqui um grupo para a gente também. Eu vou deletar esse grupo para a gente poder deixar nosso arquivo limpo. E agora vamos aplicar o modo básico do FFD. Clicando com o botão direito do mouse, vamos até a opção e escolher 3x3 pontos para a gente poder entender como é que funciona a ferramenta. Olha lá, nós temos aqui nessa configuração os pontos de controle que são adicionados à minha geometria. Olha só. Perceba que esses pontos de controle, eles não estão dentro do grupo do nosso objeto, que é o cilindro. Você vai ter esses pontos de controle separados. É por isso que é interessante você habilitar essa opção de estrutura para que você consiga visualizar melhor os pontos. Eu posso simplesmente clicar aqui na tela sobre os pontos, dando duplo clique. Ou então eu posso selecionar através da estrutura essa configuração. Em alguns casos, a opção estrutura vai ajudar bastante para você poder selecionar os pontos de controle do FFD, já que a geometria ela vai se alinhar a esse objeto. Nesse caso aqui, a gente percebe que os pontos eles estão em formato retangular. Para você poder modificar essa estrutura do objeto, basta você selecionar esses pontos. Selecionando o ponto, eu posso utilizar as três principais ferramentas de modificação do SketchUp, que são as ferramentas Mover, Rotacionar e a ferramenta Escala. Selecionando qualquer ponto no objeto e utilizando, por exemplo, a ferramenta Mover, nós vamos entender como a ferramenta funciona. Olha lá que legal! Perceba que modificando esse ponto, ele alterou a minha geometria, e essa é uma configuração muito legal para a gente modificar a estrutura do nosso objeto original, criando novas formas. Uma coisa muito importante que você deve entender sobre a ferramenta:
ao selecionar alguns pontos de controle do nosso objeto, nós vamos ver que ele não altera a geometria, como por exemplo essa estrutura aqui no meio. Olha só, clicando com a ferramenta mover e levando esse objeto para frente, perceba que não alteramos nenhuma propriedade no objeto. Isso acontece porque nessa área daqui eu não tenho subdivisões. É diferente dessa estrutura aqui embaixo. Olha só, selecionando todos os pontos e clicando com a tecla S no teclado, nós podemos reduzir utilizando a ferramenta escala, olha lá, ou aumentar essa base do objeto de uma forma muito rápida. Perceba que nesses pontos nós conseguimos alterar porque nós temos subdivisões nessa área superior. Já na área centralizada do objeto, nós não temos essa configuração. Então eu preciso ter uma malha subdividida para poder conseguir configurar esse elemento. Mas como é que nós podemos criar uma malha subdividida rapidamente aqui com a ferramenta? Olha só que legal. Eu vou criar um novo cilindro, ainda sem dimensões aqui, tá certo? Vou clicar com o botão direito do mouse, criar um novo grupo. Então nós podemos selecionar o nosso objeto com o botão direito do mouse, escolher FFD e em seguida criar a nossa própria estrutura para poder configurar o objeto. Eu vou definir aqui essa configuração com 4 pontos de controle e 3 pontos na altura, tá certo? Para poder criar o nosso objeto. E olha só que legal, nessa opção de subdivisão, eu posso escolher para poder subdividir a malha automaticamente ao utilizar a ferramenta, que é uma coisa muito legal que vai ajudar a gente também a transformar o nosso objeto. Vamos clicar em OK para poder ver como é que vai ser o resultado aqui na nossa cena e olha lá que legal. Perceba que além de adicionar essa propriedade FFD, a nossa malha também foi subdividida. Então eu posso selecionar essa configuração de controles, tá certo? Eu vou dar duplo clique aqui nessa opção e em seguida começar a alterar o meu objeto. Olha lá, vou utilizar a ferramenta mover para mover esses pontos aqui para o lado. Nós podemos selecionar também essa área no objeto, vou utilizar a ferramenta escala para poder alterar. Vou selecionar também a base, utilizar a ferramenta escala novamente e reduzir. Você também pode utilizar a ferramenta de rotação. Eu vou selecionar esses pontos, clicar com a letra Q, selecionar um ponto interno aqui no objeto e rotacionar. Olha lá. Perceba que ele automaticamente já vai transformando a nossa malha. E claro, quanto mais subdivisões tiver a nossa malha, mais prático vai ser para você poder modificar essas propriedades. Dando continuidade, eu vou criar uma nova geometria aqui no meu arquivo. Vamos selecionar com a ferramenta círculo. Em seguida, eu vou clicar com a ferramenta empurrar e puxar e vou subir apenas 10 centímetros. Vou selecionar esse objeto inteiro, vou copiá-lo aqui para cima e em seguida digitar 8x Enter. Ok, nós agora temos essa configuração aqui de objeto. Clicando com o botão direito do mouse, vamos criar um novo grupo e utilizar a ferramenta FFD para poder modificar esse objeto. Olha só, eu vou entrar dentro desse grupo e em seguida vou selecionar essa parte superior com o botão direito do mouse. Selecionando a ferramenta FFD, nós vamos bloquear essas arestas. Selecionando essa configuração, significa que você vai deixar bloqueado esses objetos e apenas a parte que não estiver bloqueada é que nós vamos conseguir alterar a estrutura. Olha lá, vamos clicar uma vez fora com o botão direito do mouse, vamos escolher FFD, N número de pontos de controle, vamos colocar o valor 4 para todas as configurações e desmarcar a subdivisão, escolhendo a opção falso, tá certo? Vamos clicar em OK e olha só, selecionando essas configurações usando a ferramenta escala, você vai perceber que agora o objeto não altera essa parte superior, porque a gente bloqueou essa configuração. Então posso alterar qualquer parte aqui no meu objeto, menos essa parte aqui em cima. Para você poder desbloquear essa configuração, basta voltar dentro do objeto, ok? Selecionar aquela parte onde você tinha bloqueado, clicar com o botão direito do mouse, escolher FFD e Unlock Edges. Ok, olha só que legal, vamos voltar aos nossos pontos de controle. Em seguida, selecionar os pontos na parte superior e utilizar a ferramenta mover para poder deslocar essa estrutura. Olha só, agora sim nós conseguimos alterar a propriedade do objeto. Olha só que legal. E para finalizar, aqui vai uma dica bem legal também, tá certo? A gente já percebeu que a ferramenta ela vai funcionar dependendo da subdivisão da malha dos objetos, mas a ferramenta também suporta outras propriedades. Eu vou deletar todos esses objetos aqui na minha cena, para deixar a cena livre.
Vamos definir uma nova estrutura usando a ferramenta polígono. Eu vou colocar 8 segmentos aqui para esse polígono. Em seguida, clicar, mover o mouse para a gente poder criar essa geometria. E em seguida, vamos subir também essa malha. Eu vou utilizar a ferramenta Offset para poder criar um objeto aqui. Em seguida, vou mover essa face para cima um pouco. Eu vou extrudar essa geometria. Em seguida, transformá-la em um grupo e rotacionar esse objeto utilizando a ferramenta de rotação aqui no SketchUp. Então, vou pegar o ponto central aqui na minha geometria, vou dar um clique nessa estrutura e criar uma cópia. Ok. Em seguida, digitar 7x para poder criar esse volume aqui no meu objeto. Olha só. Vamos deletar essa face, selecionar todo esse objeto. Nós agora podemos desassociar essa geometria. Vamos copiar algumas vezes aqui para cima. Vou colocar 5x apenas. Ok. E olha só. Nós temos aqui uma malha que, embora ela esteja separada em vários objetos, tá certo? Nós também podemos modificar com a ferramenta FFD. Porque, embora eu tenha vários objetos aqui, nós vamos considerar também que existe uma subdivisão dessa malha. Quando você tem diversos objetos reunidos, mesmo que eles sejam objetos separados, você consegue também transformá-los através da ferramenta. Então, clicando com o botão direito do mouse, eu vou escolher a opção FFD N número de lados. Vamos clicar em OK. Olha só. E em seguida selecionar os pontos de controle para a gente poder alterar a nossa geometria. Então, vou selecionar esse ponto aqui, utilizar a ferramenta escala para poder aumentar a estrutura. Vamos selecionar também essa parte superior. E olha só que legal, a gente consegue criar uma estrutura completamente nova aqui, utilizando a ferramenta de uma forma muito prática, tá certo? Segura a tecla Ctrl durante a operação com a ferramenta escala, porque assim você consegue reduzir os dois lados ao mesmo tempo. E olha só que legal, a gente tem uma geometria bem diferente aqui. Para poder suavizar a malha da geometria, basta clicar em todo o objeto e utilizar a opção Smooth na ferramenta JHS Power Bar. Então olha só o resultado. Finalizando essa configuração, nós podemos excluir esses pontos de controle e você tem a sua geometria criada. Então é isso aí, essa é uma ferramenta muito prática para você trabalhar no SketchUp. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!